A gente precisa trabalhar com novos protocolos. Então, primeiro é um protocolo geral para todas as atividades que estão funcionando. Esse protocolo geral ele tem 3 eixos, um eixo de distanciamento social, um eixo de higiene e um eixo de monitoramento e comunicação. No distanciamento social, deverá ser observado manter pelo menos 1,5 metro de distância entre colaboradores, clientes, indivíduo geral, escalonar intervalo de horário de refeição, de modo a evitar aglomeração, evitar compartilhamento de utensílios de uso pessoal, ferramentas, equipamentos como caneta, telefone celular, organizar a equipe em grupos ou equipes de trabalho para facilitar a interação reduzida entre os grupos. Então, uma nova forma de você organizar o trabalho para evitar aglomeração. Os trabalhadores pertencentes ao grupo de risco, com mais de 60 anos, devem ter uma atenção especial e, sempre que possível, fazerem trabalho remoto, evitar contatos muito próximos, como aperto de mão, beijos e abraços, demarcar no chão o espaço das filas, de modo a garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metro, e também instituir barreiras físicas entre clientes e atendimento. Então, são regras gerais de distanciamento social que todas as empresas devem se adaptar para poder obedecer esse protocolo. Da mesma forma, as regras de higiene. Então, apenas permitir a entrada no estabelecimento de pessoas utilizando máscara, sejam trabalhadores, clientes ou colaboradores. Garantir que os funcionários façam higiene frequente das mãos, com água e sabão ou higienizador à base de álcool 70%. O uso de álcool 70% é obrigatório. Então, é importante que a empresa disponibilize para que os clientes e trabalhadores possam fazer sua higienização. Promover uma boa higiene respiratória, fornecer máscaras faciais, reforçar a limpeza e desinfecção de superfícies tocadas, reforçar a limpeza de banheiros, instalações, áreas e superfícies comuns, higienizar grandes superfícies com sanitizante ou produtos similares. Caso haja necessidade de compartilhamento de materiais de trabalho, deve ser realizada a higienização. Não permitir que se beba diretamente fontes de água, usar recipientes individuais ou copos descartáveis. Não permitir compartilhamento de copos, garrafas, talheres. E privilegiar a ventilação natural nos locais de trabalho. No caso de estabelecimentos que só têm condições de funcionar com o sistema de ar-condicionado, verificar a sua higienização e sua manutenção para ver se ela está em dia. E o terceiro eixo de monitoramento e comunicação é comunicar a todos os trabalhadores, clientes, de todos os procedimentos a serem adotados em relação à doença, em relação à Covid-19, e informar o que deve ser feito caso haja algum sintoma, e também poder monitorar aquelas pessoas que tiveram contato com a pessoa que está apresentando os sintomas. Então, todo um eixo de monitoramento e comunicação deve ser obedecido para que as atividades que estejam funcionando possam estar dentro de um novo padrão. De novo, a gente vai precisar aprender a conviver e isso vai exigir de todos nós, seja da empresa, seja dos trabalhadores, seja dos clientes, seja das pessoas, novos protocolos de distanciamento social, de higiene e de monitoramento e comunicação. E nós vamos ter protocolos setoriais, porque alguns setores, eles precisam, além de obedecer o protocolo geral, tem coisas específicas. Então, nós agrupamos em 15 segmentos econômicos que terão protocolos específicos que, além do protocolo geral, eles vão ter que obedecer alguns itens a mais. Esses protocolos específicos, nós estamos dialogando com os setores, alguns já estão prontos, outros estão em elaboração e todos serão divulgados para que todas as empresas e todos os trabalhadores possam estar obedecendo esses protocolos específicos. E o quarto eixo, que é o eixo das etapas de flexibilização. Então, nós agrupamos as atividades econômicas do Estado de Pernambuco e podemos agrupá-las em 32 atividades. Então, se a gente considerar as atividades que estão permitidas funcionar como atividades essenciais, elas representam cerca de 71% da composição do nosso valor agregado bruto do PIB do Estado de Pernambuco. Então, a gente percebe que em alguns estados
muitos estabelecimentos, como a indústria foi fechada, e outros estabelecimentos, aqui em Pernambuco a gente conseguiu manter, desde o princípio, desde o primeiro dia, toda a indústria de manufatura aberta, toda a cadeia de abastecimento aberta, alguns serviços funcionando como delivery, como coleta. Então, se somarmos o conjunto das atividades que a gente deixou funcionando, elas correspondem a 71% do nosso PIB. A nossa missão é agora, a partir de agora, a gente ir flexibilizando as atividades dentro de etapas programadas, equilibrando as cargas de funcionamento dentro dessas etapas, para que a gente possa soltar alguma carga, monitorar, identificar que os reflexos disso na saúde, os reflexos disso nas curvas de contaminação, para decidir se a gente pode continuar seguindo em frente ou, eventualmente, o que a gente não gostaria, mas de estar recuando uma etapa caso as curvas de contaminação voltem a subir. Então, de novo, o cronograma das etapas, ele obedece à matriz das 5 etapas, a mudança das fases da 5 para 4, da 4 para 3 ou da 3 para 4, ela é uma decisão tomada baseada nos indicadores de saúde pelo comitê aqui do Gabinete de Combate ao Covid-19, e essa avaliação será semanal, conforme nosso secretário de Planejamento relatou. Então, as atividades, as 32 atividades que nós agrupamos, nós fizemos uma análise com uma matriz, analisando cada uma para saber qual é o risco de a gente liberar essa atividade para o sistema de saúde. E esse risco ele tem a ver com a capacidade de você promover agendamento, de você promover aglomeração ou não, de ele exigir do transporte público uma carga maior. Então, cada item, cada setor produtivo daquele foi analisado no sistema de saúde de acordo com o distanciamento social, higiene e monitoramento, para a gente entender se ele tem essa capacidade, qual é o risco que ele traz na volta dessa atividade no eixo da saúde, assim como no eixo da economia, qual é a relevância, qual é a essencialidade, qual é a vulnerabilidade daquele setor no funcionamento dele, do ponto de vista de faturamento, do ponto de vista de geração de emprego, do ponto de vista de capilaridade, do ponto de vista social também, da vulnerabilidade dessas atividades. E a gente montou uma matriz, onde em um eixo a gente tem o risco à saúde dessas atividades que podem ser baixo, médio e alto, e no outro eixo a gente tem a relevância, a essencialidade socioeconômica, e todas as atividades estão colocadas, agrupadas dentro dos pesos que o comitê avaliou e atribuiu, dentro de quadrantes. São 9 quadrantes, onde algumas atividades têm risco à saúde baixo e uma relevância econômica alta. E cada uma se encontra numa situação dentro dessa matriz aí dos 9 quadrantes. Para a gente poder voltar às atividades, a gente levou em consideração essa matriz e foi atribuindo cargas possíveis de serem retornadas nas etapas que a gente vai apresentar a seguir. Então, o primeiro são os serviços essenciais, que era o nível 5, que esteve em vigor até a data de ontem. A gente tinha os serviços essenciais funcionando, comércio atacadista, loja de material de construção, delivery e coleta, serviço de escritório do setor público emergencial, serviços de alimentação, bar e restaurante, lanchonete, delivery, coleta e estradas, e feira e polo de confecção, coleta e delivery. Essas atividades, o conjunto dessas atividades essenciais que estavam permitidas para funcionar, elas representavam 71% do nosso PIB e 57% dos nossos empregos formais. Tá? A partir de hoje, o comitê decidiu que o Estado de Pernambuco poderia estar saindo da fase 5 e entrando na fase 4, e a gente fez um faseamento por etapas da implantação dessa fase 4. Então, fase 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Então, na fase 4.1 que se iniciou hoje, a gente está basicamente voltando ao que estava funcionando antes da quarentena mais rígida nos 5 municípios daqui da região metropolitana.
Então, o varejo de bairro voltou a poder trabalhar com delivery, varejo de centro também, shopping centers, centros comerciais e praças de alimentação e comércio atacadista. Elas estavam podendo funcionar com delivery antes da quarentena mais rígida e elas voltaram a poder funcionar. A partir de hoje, a única modificação foi a permissão para a abertura de lojas de material de construção. Elas estavam permitidas funcionar como delivery e coleta, e a partir da data de hoje elas estão permitidas para funcionar com suas portas abertas, recebendo clientes, para a gente se preparar para a fase 4.2, que está planejada para entrar em vigor no dia 8/6, 8 de junho, próxima segunda-feira, onde a gente pretende permitir a volta da atividade da construção civil com uma carga diferenciada. Então, de novo, pensando que a gente não consegue voltar tudo de uma vez, a gente vai ter que fazer isso de forma faseada. A ideia é que na implantação da etapa da fase 4.2, a construção civil vai voltar com 50% da sua carga de trabalhadores, tá? Tanto na região metropolitana como no interior. E aqui na apresentação a gente tem um destaque especial dividindo região metropolitana e interior, principalmente por causa do sistema público de transporte. Então a gente vai ter um cuidado nessa volta para atribuir horários de funcionamento diferenciados das atividades, para que a gente não haja aglomerações nos horários de pico no setor de transporte. Então temos todo um planejamento da implantação dessas fases e por isso que a indicação da construção civil é que ela volte com 50% dos funcionários na região metropolitana no interior, porém o horário de funcionamento será de 9 às 18. Da mesma forma, o comércio atacadista. Então, nessa fase 4.2, a gente estaria entrando construção civil e comércio atacadista, com o comércio atacadista também com horário diferenciado na região metropolitana de 9 às 18. Gostaria de ressaltar que esta é uma previsão que a gente está colocando e que a gente acha que seja possível no dia 8/6, porém, como já foi relatado, semana a semana nós vamos acompanhar os dados de saúde e se as curvas obedecerem as projeções que nós temos feitos, que correspondem a uma estabilização e um início de queda, a gente vai validar a efetividade da implantação dessa etapa. A gente pode, eventualmente, na avaliação de uma semana epidemiológica, tomar a decisão de postergar a implantação de uma etapa como essa. Tudo vai depender dos indicadores de saúde que serão avaliados pelo comitê. Assim como nós podemos ter uma surpresa extremamente positiva de os indicadores serem tão positivos, de a gente poder estar antecipando, eventualmente, 2 etapas dessa. Então, tudo vai ser avaliado semanalmente para que a gente possa estar validando a implementação dessas etapas. A etapa 4.3, ela está prevista para o dia 15 de junho, onde a gente estaria flexibilizando a abertura para o varejo de bairro, inicialmente com lojas apenas de até 200 metros quadrados, tanto na região metropolitana como no interior. E aí a intenção é a gente começar uma flexibilização do comércio varejista, mas que evite grandes deslocamentos, de novo, com uma preocupação muito grande com o sistema de transporte público, mas também com a contaminação. Então, no primeiro momento, a gente abre as pequenas lojas de bairro, a gente abre os salões de beleza e serviço de estética com novas regras e novos protocolos, apenas um cliente por vez, com agendamento, sem fila de espera, com higienização entre um cliente e outro. Então, o serviço de beleza e estética é um dos setores que terão protocolos específicos de distanciamento social, de higiene e de comunicação e monitoramento. Nessa fase 4.3, a gente também está disponibilizando e flexibilizando a abertura de shopping centers, centros comerciais e praças de alimentação para coleta apenas. Eles já estão autorizados para delivery e nessa fase a gente está disponibilizando também a possibilidade deles estarem trabalhando com coleta e a permissão dos treinos dos times de futebol profissional.
A gente sabe e tem acompanhado aí no mundo inteiro novos protocolos, não só para treino, mas como jogos sem torcida. E é outro item que os treinos vão poder voltar a funcionar, mas com novos protocolos, principalmente de testagem, afora dos 3 eixos de distanciamento, higiene, comunicação e monitoramento. Então, nós fizemos essa previsão dessas próximas 2 semanas, que é um horizonte que é mais ou menos um ambiente de controle do comportamento da pandemia. É muito difícil você fazer estimativas a partir de 15 dias, mas a gente tem a nossa programação das etapas seguintes que devem ser implementadas. Então, ainda estando o estado de Pernambuco numa fase de contágio 4, a gente tem uma etapa que é a 4.4, onde entrariam serviços médicos, odontológicos e veterinários, também com regras e protocolos específicos. A gente estaria liberando, ampliando o varejo de bairro com novos protocolos, aí todas as lojas. A gente estaria flexibilizando para que 100% da construção civil, da carga de trabalho da construção civil pudesse voltar, assim como a de concessionárias e locadoras, com novos protocolos. A próxima fase, a gente já está entrando numa fase 3, então a fase 3 é uma fase de declínio acentuado, onde a gente consegue estar flexibilizando mais coisas. Então, a etapa 5, a gente teria a entrada do 3.1, da fase 3.1, onde a gente teria uma flexibilização do varejo de centro e do shopping center, assim como feira e polo de confecções. Na hora que a gente está flexibilizando o varejo de centro e shopping center, a gente também vai estar liberando o nosso polo de confecções, mas com protocolos específicos, porque é uma área que movimenta muita gente vindo de fora. Então lá nós vamos ter que trabalhar com protocolos setoriais específicos, assim como eventos esportivos. A gente vai estar permitindo jogos de futebol profissional sem torcida, novamente com protocolos bem específicos. Na etapa 6, a gente estaria entrando aí na fase 3.2, onde a gente estaria voltando às atividades do serviço público com 1/3 da mão de obra, do serviço de escritório, advogado, contador, consultoria imobiliária, 1/3 da mão de obra, as academias de ginástica apenas para as piscinas e locais com prática de esportes sem contato, como tênis e outros esportes que não têm contato. Etapa 7, fase 3.3, seria a flexibilização para abertura de serviços de alimentação, bares, restaurantes e lanchonetes, com 50% da capacidade e protocolos específicos também. A gente estaria flexibilizando o varejo de centro com novos protocolos. Os serviços de escritório, que já estava 30%, e serviço público, que já estava com 30%, a gente estaria passando aí para 50%. A gente continuando avançando, novamente o comitê avaliando que a gente pode entrar numa fase 2, a gente teria mais atividades que estariam sendo permitidas funcionar, aí academias de ginástica e similares com 50% da capacidade, uma etapa 8, que seria uma fase 2.1, serviços de escritório com 100% da mão de obra, uma etapa 9, fase 2.2, com museus, cinemas e teatros com 1/3 da capacidade, e voltaria 100% do serviço público. E a fase 1, novamente, o comitê avaliando que a gente chegou numa fase 1, a gente estaria praticamente fazendo a disponibilização de todas as atividades, todas com novos protocolos. Na fase 1.1 aí, a gente está liberando salão de beleza e estética com novos protocolos, academia de ginástica, novos protocolos com 100% da carga, serviços médicos, odontológicos, 100% da carga, mas tudo com novos protocolos. E eventos esportivos com limitação de público, serviços de alimentação, bares e restaurantes, shopping center, varejo, enfim, basicamente todas as atividades. E uma última etapa, que é a etapa 1.2, a etapa 11, nível 1.2, que seria eventos em geral e eventos esportivos, tudo com novos protocolos. Então, nós fizemos toda essa estruturação em etapas, porque a gente considerou a quantidade de trabalhadores em cada setor e obedeceu aquela matriz
de vulnerabilidade do ponto de vista de saúde e do ponto de vista de economia, para a gente tentar encontrar um equilíbrio possível entre as atividades que geram maior atividade econômica, trazem menos risco à saúde, e fomos equilibrando isso com as cargas para que a gente pudesse ter uma distribuição em cada fase, em cada entrada, que não houvesse uma aglomeração e um impacto muito grande. Então, vocês podem observar aí que nós temos 57% até a fase de ontem, 57% dos trabalhadores estavam permitidos para trabalhar, e a gente vai implantando aí cargas em cada etapa até chegar aos 100%, assim como a gente vai acrescentando atividades que agregam valor ao nosso PIB. Ontem que ela não vai, que ela está suspensa até o dia 30 de junho, e que essa mesma metodologia que nós fizemos faseada, com etapas, mostrando e acompanhando as fases em que o Estado se encontra, ela vai servir para a educação. Então, oportunamente, durante esse mês, o secretário Fred Amâncio, junto com toda a equipe aqui do gabinete, está fazendo um trabalho de estruturação e vai poder apresentar, numa estrutura similar a essas etapas, de retorno da educação por fases, por etapas, por segmentos, e ele está dialogando bastante com as prefeituras, com os institutos privados também de educação, para tentar encontrar a melhor equação, e oportunamente ele está vindo aqui para apresentar. Aqui um resumo dessas etapas que a gente está colocando, né, onde a gente coloca aí essas 3 primeiras etapas, uma começando hoje, onde a gente colocou a flexibilização da abertura de lojas de material de construção e delivery de comércio não essencial. A fase 4.2 programada para iniciar na próxima segunda-feira, mas dependendo ainda da validação do comitê, da reabertura gradual da construção civil e comércio atacadista. A fase 4.3, no dia 15 de junho, seria a reabertura gradual do varejo de bairro, salão de beleza, serviço de estética, delivery e coleta de shopping center e centros comerciais, e retorno dos treinos de futebol profissional. Fase 4.4, ainda a ser estabelecida quando será. Reabertura gradual dos serviços médicos, odontológicos, veterinários, concessionárias e locadoras. Entrando numa fase 3, a gente tem aí 3.1, reabertura gradual do varejo de centro, shopping center, feira e polo de confecções, retorno dos jogos de futebol sem torcida. 3.2, reabertura gradual dos serviços de escritório e serviço público, reabertura gradual dos centros esportivos com prática de atividades sem contato. 3.3, reabertura gradual dos serviços de alimentação, bares, restaurantes e lanchonetes. Entrando na fase 2, reabertura gradual de academia de ginástica e similares, e na 2.2, reabertura gradual de museus, cinemas e teatros. E entrando na fase 1, retorno de eventos esportivos com torcida limitada e retorno de eventos em geral com novos protocolos. De novo, a evolução dos dados de saúde é que vai determinar a velocidade ou as datas de implantação de cada fase dessa, podendo, como já reafirmei aqui, ela ser postergada, eventualmente por uma semana, ou eventualmente antecipada. Tudo vai depender dos dados que o comitê vai acompanhar. É importante observar também o seguinte: até agora, aí as medidas foram tomadas de novo no sentido de preservar e salvar vidas. Essas ações foram tomadas para todo o estado de Pernambuco.